Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. A todos que estão nos assistindo. Glória ao santo nome do Senhor. Aleluias. Depois desse momento de louvor, de adoração, abençoado, nós vamos agora para o momento da palavra. Amém, meus irmãos? Mas antes eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal do YouTube, que vocês ativassem o sininho para estar recebendo as notificações, as pregações que serão aqui postadas, estudos bíblicos, estudos espirituais para edificar a sua vida, amém? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve palavra qual o Senhor me deu, que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo de número 18. Amém? Nós vamos ler aqui dois textos. Glória a Deus. Lucas 18, capítulo 18, verso 18. Amém? Que diz assim, o título, o jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse, todas essas coisas tenho observado, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Amém? Gostaria de ir mais um pouco para frente, no próprio livro de Lucas, e ler o capítulo 19. Amém? O título de Zaqueu, o publicano. Diz assim o texto, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede em casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se tenho em alguma coisa defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu queria juntamente com os irmãos meditar nesses dois textos, irmãos. Amém? Esses dois textos, eles falam de dois homens que procuraram ver Jesus. Dois homens que conversaram com Jesus, dois homens que tinham muitas conquistas, dois homens que tinham muitos bens, dois homens que eram ricos. E Jesus conversou com cada um deles e despediu cada um deles de uma maneira diferente, segundo aquilo que havia no coração de cada um deles, irmãos. Aleluia! O texto que nós lemos, falando desse jovem rico, ele começa dizendo o seguinte, que aquele jovem, ele buscou ali encontrar Jesus Cristo, o Mestre.
Muito provavelmente aquele jovem já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar das maravilhas que Jesus fazia. Ele já tinha ouvido falar dos seus milagres. Ele já tinha ouvido a pregação de Jesus na boca de outras pessoas. Ele já tinha ouvido falar da autoridade que Jesus tinha, porque ele confrontava todos os religiosos da época, ou seja, os fariseus, os saduceus e a todos aqueles que viviam de forma religiosa, irmãos. E aquele jovem, ele vai de encontro a Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus muito pertinente. Ele pergunta: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Irmãos, ele estava falando com a pessoa certa e perguntando as coisas certas. Mas Jesus olha para aquele jovem, contempla o coração daquele jovem e diz: por que você me chama bom? Há um só que é bom, a saber, o Senhor Deus. E aquele jovem fica intrigado com essas palavras. Mas Jesus continua ali falando com ele. E Jesus fala: olha, você sabe os mandamentos? E aquele jovem diz: quais? E ele lhe diz: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, honra teu pai e a tua mãe. E aquele jovem responde: isso eu faço desde a minha mocidade. Irmãos, aquele jovem, ele se julgava uma pessoa boa, porque ele obedecia a lei, ele obedecia os mandamentos ali de Moisés, os mandamentos que Jesus, que o Senhor, que Deus tinha dado ao povo de Israel. Ele obedecia desde a sua mocidade, é o que ele responde para Jesus Cristo. Da mesma forma que aquele jovem se achegou a Jesus Cristo, achando que era uma pessoa boa, e certamente ele esperava uma boa resposta de Jesus. Assim hoje muitas pessoas que estão na igreja, elas vêm para a igreja, elas ouvem a palavra de Deus, elas cultuam, elas ouvem toda a atmosfera que há na igreja, elas entram em comunhão umas com as outras, irmãos, e elas vão embora. Na outra semana elas vêm, elas cultuam, elas fazem as mesmas coisas, e sem querer elas acabam, aleluia, entrando numa rotina religiosa, irmãos, apenas. Porque elas vêm, adoram a Deus e vão embora. Vêm, adoram a Deus e simplesmente vão embora. E aquilo acaba virando uma rotina cristã religiosa, irmãos. E muitas vezes a gente acaba achando que estamos bem com Deus simplesmente porque vemos a um culto, simplesmente porque cantamos um louvor, ou simplesmente porque ouvimos uma pregação, irmãos. Simplesmente porque obedecemos alguns dos mandamentos de Cristo, nós achamos que estamos bem com Deus, assim como aquele jovem rico, ele achava. Ele seguia a lei, irmãos. Ele cumpria ali aquilo que lhe estava ordenado. Mas eu quero dizer para você que somente vir à igreja, somente louvar, somente ouvir uma pregação, somente cumprir um ritual, uma liturgia, não é o suficiente, irmãos. Aquele jovem, ele fazia tudo isso. Ele obedecia desde a sua mocidade. Ele buscava cumprir os mandamentos da lei. Ele buscava ser justo diante de Deus. E justamente porque ele achava que os seus atos justificavam ele, foi que Jesus respondeu para ele: por que você me chama bom? Porque ele se achava uma pessoa boa. E essa foi uma forma de Jesus, na sua primeira palavra com ele, mostrar que ele não era bom, que ele não podia se justificar, porque ele seguia simplesmente a lei, irmãos. Porque o que ele fazia de uma maneira religiosa. E assim é a vida de muitos crentes que estão na igreja. São apenas crentes religiosos, irmãos, que vêm e cumprem uma rotina, cumprem uma liturgia apenas. Mas eu quero dizer para você que somente isso não é suficiente, como não foi suficiente para aquele jovem, irmãos. Quando nós buscamos a Deus
quando nós invocamos o nome do Senhor, aleluia, nós precisamos ofertar algo mais do que simplesmente o fazer. Só o fazer não basta, mas tem que haver um propósito primário antes do fazer, irmãos. Aleluia. Tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus precisa estar envolto em amor. Aleluias. Porque na verdade o culto, irmãos, ele vai além da nossa reunião. O culto, irmãos, vai além do que as paredes da igreja fisicamente abrangem. O culto, irmãos, a Deus, o verdadeiro culto a Deus, ele é constante. Ele é a todo momento. Em todo momento você tem a oportunidade de cultuar a Deus. Em todo momento você tem a oportunidade de demonstrar o seu amor para com Deus, irmãos. Não de forma religiosa, mas de coração, irmãos. Aleluia, Deus. O texto se segue ali dizendo, Jesus olha para aquele jovem, aleluia, e em Marcos 10 está escrito que quando ele olha para aquele jovem, ele ama aquele jovem, e amando aquele jovem, ele diz, falta-te uma coisa. E é assim nos dias de hoje, irmãos. Deus olha para a igreja, e Deus ama a sua igreja, de tal forma que Ele deu seu Filho unigênito, aleluia, por ela, irmãos, para que a igreja fosse purificada. Mas para quantas pessoas Jesus Cristo está olhando com amor, mas Ele está dizendo, olha, ainda te falta uma coisa, ainda te falta algo, você ainda não tem o seu coração totalmente voltado para mim, você ainda não tem a sua visão totalmente voltada para mim, a sua vida ainda não está totalmente voltada para mim, ainda te falta uma coisa. E com relação a Deus, irmãos, a nossa vida cristã não pode faltar nada, porque muitas vezes nós até permitimos que Deus adentre no nosso coração, mas não permitimos que Ele mude todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Há coisas nas nossas vidas que muitas vezes nós queremos reservar, nós queremos agir por nós mesmos, nós não queremos dar o controle total do nosso ser, da nossa vida nas mãos do Senhor. Muitas vezes nós reservamos áreas das nossas vidas porque nós achamos que nós mesmos vamos conseguir dar jeito, e nós não vamos, irmãos. Aleluia. Ou Deus reina totalmente, plenamente na nossa vida, irmãos, ou nós assumimos o controle da nossa vida. Não tem como nós nos entregarmos pela metade. Não tem como nós só entregarmos uma parte do nosso ser, irmãos. Ou nós entregamos tudo, ou nós não entregamos nada. Porque com Deus não tem meio termo, irmãos. Aleluia. Aleluia. E o texto continua dizendo, irmãos, que Jesus fala para aquele jovem, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro. Aleluia. Mas aquele jovem, ele ouve essas palavras, e a Bíblia vai dizer que ele se entristece. E sabe por que ele se entristece? Porque apesar de ele buscar cumprir todos os mandamentos, ele testificar diante de Jesus Cristo, que desde a sua mocidade ele cumpre os mandamentos, ele ainda era uma pessoa carnal, ele ainda era uma pessoa terrena, irmãos. Então quando Jesus pede para ele vender os seus bens, irmãos, ele se entristece, irmãos, porque a Bíblia diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, e o coração dele não estava em Deus, o coração dele estava nas suas riquezas. Por isso que ele se entristeceu quando Jesus lhe pediu que ele vendesse os seus bens. E Jesus Cristo, irmãos, não estava pedindo nada para aquele jovem que ele já não tivesse feito, irmãos. Jesus Cristo não estava pedindo nada para aquele jovem que ele já não tivesse nos dado, irmãos. Porque lá em Filipenses 2, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou de si mesmo, se aniquilou-se e tomou a forma de servo. E achado na forma de homem, se esvaziou e foi obediente até a morte
e morte de cruz. Ele mesmo tinha se esvaziado antes de pedir para que aquele jovem vendesse tudo. Aleluia. E ele pregou isso, irmãos, no Sermão da Montanha. Quando ele começa o Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que é o pobre de espírito que ele está falando? Pobre de espírito é aquela pessoa que não tem autossuficiência espiritual. Pobre de espírito é aquele que depende de Deus. Pobre de espírito é aquele que coloca nas mãos de Deus a sua vida, os seus recursos, o seu intelecto, os seus dons, para que o reino de Deus avance. Esse é o pobre de espírito, é o miserável que sabe que tudo vem de Deus, que sabe que tudo é para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Este é o pobre de espírito, irmãos. Só que para uma pessoa ser pobre de espírito, irmãos, isso não vem dela mesma. Para uma pessoa conseguir ser pobre de espírito, ela precisa mergulhar em Deus. Aleluia. Ela precisa colocar o seu coração em Deus. Ela precisa ter o seu tesouro em Cristo e não nas coisas deste mundo. Porque a nossa sociedade decaída, nesta geração, aleluia, corrompida, a palavra da vez é ostentação, irmãos. Todas as pessoas, elas gostam de ostentar. Todas as pessoas, elas gostam de mostrar que elas têm, que elas podem, que elas fazem. É isso que o mundo diz. É isso que o mundo propaga. Aleluia. A ostentação, irmãos. E ser pobre de espírito é justamente ir ao contrário. Mas isto é que é o Evangelho. É justamente isso é que é o Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, é você nadar contra a maré. O Evangelho, irmãos, é você ir na contramão do mundo, irmãos. Isso é o Evangelho. É isso que Jesus está nos ensinando, ir na contramão deste mundo. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca a amizade deste mundo se constitui inimigo de Deus, irmãos. E o Evangelho nos ensina a ir na contramão. Aleluia. A sermos pobres de espírito mesmo, a sermos totalmente dependentes de Deus, irmãos. A colocar o nosso tesouro em Cristo, a colocar o nosso tesouro em Deus, a voltar de coração verdadeiramente para o nosso Senhor, irmãos. Esse jovem não entendeu isso. Jesus quis ensinar esta mesma lição para esse jovem, mas esse jovem teve o seu coração endurecido pelas suas próprias conquistas, pela sua própria autossuficiência espiritual, porque ele se achegou diante de Jesus Cristo, achando que era uma boa pessoa, mas Jesus Cristo mostrou que ele não era essa boa pessoa que ele achava que ele era. Jesus Cristo mostrou para ele aonde estava o coração daquele jovem. E quantos estão dentro da igreja e da mesma maneira, com seu coração ainda envolto nas coisas deste mundo, com seu coração apegado às coisas deste mundo? Quando nós nos apegamos às coisas deste mundo, nós jamais vamos conseguir adorar a Deus da maneira que Ele deve ser adorado. Nós jamais vamos conseguir honrar a Deus da maneira que Ele tem que ser honrado. Aleluia. Porque o Evangelho, irmãos, é sacrifício. Sacrifício constante, irmãos. Porque quando nós sacrificamos, nós demonstramos o nosso amor para Deus. Não foi isso, não foi esta forma que Ele usou para mostrar o amor para conosco. Ele sacrificou o seu próprio Filho, irmãos. O que você tem sacrificado para Deus? Aleluia. O que você tem colocado como oferta ao Senhor? O que você tem feito para esse Deus maravilhoso que provou o amor que Ele tem por você? Qual é a prova de amor que você está dando para Deus? Aleluia. A segunda história que nós lemos, irmãos, é o contraste desta primeira história. É a história de Zaqueu, o publicano. Assim como Jesus Cristo conhecia o coração daquele jovem rico, também Jesus conhecia o coração de Zaqueu, o publicano. A Bíblia diz que Zaqueu, ele queria ver Jesus. Aleluia. E ele ficou sabendo aonde Jesus ia passar, irmãos. E ele foi lá. Só que chegando naquele caminho, havia já uma multidão esperando Jesus. E aí, porque ele era de pequena estatura, irmãos,
ele corre mais para frente do caminho, ele encontra uma figueira e ele sobe nela, e ele ali espera Jesus passar, irmãos. Aleluias. E quando Jesus passa por aquele caminho, irmãos, Jesus contempla Zaqueu ali esperando. Mas mais do que contemplar Zaqueu, Jesus contempla o coração de Zaqueu, que já estava sendo transformado, que já estava sendo mudado, irmãos. Algo diferente estava acontecendo na vida daquele homem, que despertou Jesus, de tal forma que Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia vai dizer que ali Zaqueu se alegra, e ele desce depressa ao encontro de Jesus Cristo, e ele recebe Jesus na sua casa com júbilo, irmãos. Aleluia! Quantas pessoas entram hoje na presença de Deus sem júbilo nenhum, sem alegria nenhum, sem reverência nenhuma, de qualquer maneira. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus Cristo com júbilo, com alegria, aleluia, com um coração sincero, irmãos. E Jesus contemplou aquele coração, aleluia. Jesus sabia que aquele homem estava sendo transformado, irmãos. Jesus sabia que aquele coração estava sendo mudado, aleluias. É isso que Jesus quer fazer no meio da sua igreja, no meio desta sociedade, no meio daquele, irmãos, que tiver um olhar como Zaqueu tinha, aleluia, porque ele colocou primeiramente no seu coração de ir ao encontro de Jesus Cristo, mas não como aquele jovem rico, achando que ele era bom porque cumpria a lei, porque ele não era bom, irmãos, reconhecendo as suas misérias. E quando ele está à mesa de Jesus Cristo, aleluias, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele se levanta e ele diz para Jesus: Senhor, eu quero repartir com os pobres metade do que eu tenho. Irmãos, aquele homem era rico, aquele homem não tinha falta de nada, mas ele se propôs, irmãos, repartir metade do que ele tinha. Quando ele diz isso, ele mostra onde está o tesouro dele, aonde está o coração dele, irmãos. Aleluias. O coração dele não estava nas coisas materiais, o coração dele não estava nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, mas ele havia encontrado Jesus, aleluia, e o coração dele estava voltado totalmente para Jesus. E ele continua dizendo, irmãos: se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Aleluias. Sabe qual é a resposta de Jesus Cristo para este coração arrependido, para este coração que teve o encontro com Ele? Jesus Cristo olha para aquele homem, Zaqueu, ama aquele homem, da mesma forma que ele olhou para aquele jovem e amou aquele jovem. Mas a resposta para Zaqueu vai ser diferente. Ele olha para Zaqueu e diz: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Glórias a Deus, irmãos. 2 homens que encontraram Jesus Cristo, 2 homens que tiveram um encontro com Jesus Cristo, irmãos, aleluia. Mas um saiu entristecido e o outro saiu alegre, jubilando, irmãos, aleluia. Nós podemos tomar a posição desse jovem rico, ou nós podemos tomar a posição de Zaqueu. Nós podemos entrar na presença do Senhor, aleluia, e ouvir dele: ainda te falta alguma coisa. Mas também nós podemos entrar na presença do Senhor e ouvir dele: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é um filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o nosso coração possa estar voltado para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nos tornar dependentes dele em todo o nosso ser, irmãos. Que nós possamos, aleluia, não sermos autossuficientes espirituais, mas nos colocar diante dele, para que ele tome o rumo da nossa vida,
para que Ele nos direcione naquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer, irmãos. Que Ele possa nos guiar em toda a sua sabedoria e nos conservar em seus caminhos, porque de nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada, irmãos. Como disse um pregador uma vez, ele disse: olha, antes eu achava que eu precisava da graça de Deus para pregar, mas hoje eu reconheço que eu preciso da graça de Deus para amarrar os meus sapatos. Para a mínima coisa eu preciso da graça de Deus sobre a minha vida, porque sem a graça de Deus eu não faço nada. É isso que nós precisamos, aleluia, reconhecer a cada dia de nossas vidas que nós somos dependentes do Senhor. Amém, meus irmãos? Medita nessa palavra, irmãos, aleluia. Não queira ser autossuficiente, não queira ser, aleluia, independente, irmãos, como muitos acham que são, mas seja dependente desse Deus maravilhoso. Deixa Ele guiar a sua vida, a sua casa, a sua família, aleluia. Deixa Ele guiar todo o seu ser, o seu ministério, aleluia. Aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, deixa Ele te guiar em todas as coisas, irmãos. E você vai ver a glória desse Deus, e você vai ver e contemplar a cada dia o cuidado que Ele tem por você, pelos seus, pela tua família, o zelo que Ele tem por você, irmãos. E a alegria vai brotar no seu coração a cada dia de ver esse cuidado, nas mínimas coisas, aleluia, nos sustentando, nos animando, nos consolando e até mesmo nos repreendendo, aleluia, porque Ele repreende aquele que Ele ama, aleluia. E a vontade dEle é que ninguém se perca, mas todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Amém, meus amados irmãos? Eu quero terminar essa mensagem com uma breve oração, amém? Se você puder, aonde você está, irmãos, ore comigo, ou então simplesmente curve a sua fronte, enquanto eu oro por você, porque eu quero daqui, aonde eu estou, abençoar você, aí aonde você está, irmãos, amém? Senhor maravilhoso Deus, santo e eterno, digno de toda a honra e de toda a glória, Deus forte, maravilhoso, majestoso, Pai, santo e eterno Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, em quem nós nos comprazemos, Pai, porque a cada dia nós somos constrangidos pelo Teu maravilhoso amor, este amor que nos conquista a cada dia, Pai. Senhor, que esta alegria, este amor inunde, Senhor, os corações que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, entra neste lar, nesta casa, abençoando com toda sorte de bênção, Pai, espiritual, derramando, Pai, as Tuas bênçãos abundantes, Pai. Senhor, continua falando através dessa palavra com Teu Espírito Santo. Continua ministrando, Senhor, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua riqueza, Pai, segundo a Tua maravilhosa graça, Pai, em cada coração, testificando quem é o Senhor, Pai, mostrando que o Senhor cuida de cada um, Senhor, mostrando, Senhor, as Tuas beneficências, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos dá um coração quebrantado, Pai, um coração, Senhor, cheio, Pai, da Tua presença, Pai, um coração que Te exalta e que Te exulta, Pai, a cada dia, Pai. Coloca, Pai, dentro de nós, Pai, mais de Ti, Senhor, e menos de nós mesmos. Ah, Santo Deus, nos torna dependente de Ti em tudo, Pai. Que nós não venhamos olhar para situações adversas, mas nós venhamos confiar em Ti, Senhor, em toda e qualquer situação a qual nós venhamos a passar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, aguça a nossa confiança a cada dia mais, Senhor, a partir das experiências que nós temos contigo, assim como Teu servo Davi teve, Senhor. Primeiro ali veio o leão, depois veio o urso, depois veio o gigante. Senhor, que nós possamos exercitar a nossa fé, Senhor, e viver o sobrenatural contigo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, a todo este povo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço, para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus.